Escalas. Qual o conceito de escala? Chama-se escala a relação que existe entre um desenho, uma representação gráfica, e o objeto real. Ou seja, a relação entre o que foi desenhado e o objeto na realidade é a escala que aquele desenho foi feito, né? A escala é então a razão de semelhança, chamando então de L o comprimento gráfico, minúsculo, né? E de L maiúsculo, o comprimento natural, teremos L minúsculo sobre L maiúsculo igual a K, onde K é a razão entre o desenho e o objeto. Então a fórmula de escala é SK e essa relação entre a medida do desenho, que aí está chamando de L minúsculo, e a medida real, que aí está chamando de L maiúsculo. Então essa divisão entre esses dois valores, né, essas duas medidas, é a escala. Esta razão K pode assumir três situações. Se K for menor do que 1, existe a escala de redução. Então, naquela divisão entre a medida do desenho e a medida real, se esse resultado for menor do que 1, for um número decimal, né, 0,5, 0,2, então teremos uma escala de redução. Se K for igual a 1, nesse resultado da divisão, então temos a escala natural. E se K for maior do que 1, teremos a escala de ampliação. Então, se o resultado da divisão for 2, 3, então aí seria uma escala de ampliação. Então, temos três tipos de escala: a de redução, a escala natural e a escala de ampliação. A palavra escala pode ser abreviada na forma ESC, ESC. Então, quando formos botar a representação da escala, dizer qual é a escala, nós podemos abreviar, colocando essas três letrinhas com um pontinho, tá? A escala deve ser indicada na legenda ou carimbo da folha de desenho. Então, na legenda ou carimbo que nós vimos lá anteriormente na norma de desenho, né, a escala deve ser obrigatoriamente indicada lá, nesse carimbo. Quando o desenho tiver mais de uma escala na folha, estas devem ser indicadas junto à identificação do detalhe ou vista a que se refere. Por exemplo, às vezes eu tenho uma folha grande, onde eu coloco vários desenhos ali na folha. Então, se eu colocar vários desenhos de escalas diferentes, eu tenho que indicar que escala cada desenho daquele foi feito. E no carimbo também, né, na legenda, colocar todas as escalas usadas. Então, digamos que eu tenha 3 escalas na minha folha de desenho. Tem a escala 1 para 10, a escala 1 para 100 e a escala 1 para 50. Aí eu coloco o valor de cada escala junto de cada desenho e também coloco aqui na folha de desenho, aqui por exemplo, nesse espaço referente à escala, os valores das escalas usadas. Aí eu tenho que repetir aí novamente. 1 para 10, 1 para 50 e 1 para 100, tá? Então eu tenho que colocar junto de cada desenho e também no carimbo. As escalas usadas em desenho técnico são especificadas na tabela abaixo. Então nós temos aqui nessa tabela a indicação das escalas de redução, da escala natural e da escala de ampliação. Por exemplo, escala de reduções: 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Então, se você notar, ó, essa divisão aqui, né, essa razão, 1 sobre 2 dá um número menor que 1, dá 0,5, por exemplo. Então, como esse resultado é menor do que 1, então é uma escala de redução. Aqui é a mesma coisa. 1 dividido por 5 dá 0,2, então é uma escala de redução. 1 para 10 dá 0,1, é uma escala de redução, tá? Escala natural é quando eu tenho a unidade dos dois lados dos dois pontos, né? Então, o que é que significa a escala natural? Significa dizer que o desenho foi feito na mesma medida do desenho real.
Então, às vezes, quando eu tenho um desenho pequeno, que dá para eu representar ele no papel, nas mesmas dimensões da medida real do objeto, então aí eu tenho uma escala natural. Então, não houve nem redução, nem ampliação. E as escalas de ampliação é representada dessa forma. Primeiro vem o valor da ampliação, né? Nesse caso aqui o 2, e depois vem a unidade. Então, quando vocês visualizarem uma escala desse tipo, 2 para 1 é uma escala de ampliação, ou seja, eu estou ampliando 2 vezes. 5 para 1 é uma escala de ampliação, eu estou ampliando 5 vezes. 10 para 1 também é uma escala de ampliação, estou ampliando 10 vezes, certo? Então é fácil de você identificar. Quando for ampliação, o número diferente de 1, né, maior que 1, vem antes dos 2 pontos. Então tem assim, 2 para 1, 5 para 1, 4 para 1. Então todas essas são escalas de ampliação. Quando você tiver primeiro o número 1, né, a unidade, e depois um outro número diferente de 1, maior que 1, então teremos escalas de redução. Então aqui, 1 para 2, ou seja, está reduzindo 2 vezes. 1 para 5 está reduzindo 5 vezes. 1 para 10 está reduzindo 10 vezes. E aqui, quando eu tenho nos dois lados dos 2 pontos a unidade, então é a escala natural. As escalas dessa tabela podem ser reduzidas ou ampliadas na razão de 10. Então eu posso usar 1 para 20, né? Ou seja, aumentando aqui 10 vezes no denominador. Posso usar 1 para 50, posso usar 1 para 100. Aqui do outro lado, eu posso usar 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1, tá? Então, sempre utilizando a razão de 10. Então, fora essas escalas daqui dessa tabela, podem ser usadas outras? Pode sim, pode ser usadas, mas é bom dar preferência a essas escalas que aí estão, tá? Mas a gente pode usar metade de 1 para 50, que é 1 para 25, né? Ou seja, metade da redução, né? Mas a preferência são essas escalas que aí estão na tabela. O objeto será desenhado em tamanho menor do que o real quando a escala for de redução. Então, quando o desenho for menor do que o objeto, então nós estamos reduzindo, ou seja, utilizando uma escala de redução. Exemplos de escala de redução. Nós temos a 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100 e continua, né? 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 5.000. Um exercício, exemplo, usando uma escala de redução. Com que dimensões devemos representar um desenho usando a escala 1 para 20, por exemplo? Tá? Então, o desenho tem as dimensões de 350 milímetros de largura e 550 milímetros de altura, né? Eu tenho um retângulozinho, né, de 35 centímetros por 55 centímetros. A escala a ser usada é 1 para 20, ou seja, eu vou reduzir 20 vezes. Isso significa que usaremos uma escala de redução, pois 1 para 20 é igual a 0,05, que é menor do que 1, né? O 0,05. Então, quando K é menor do que 1, é uma escala de redução. Todas as dimensões devem ser divididas por 20 ou multiplicadas por K. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, então eu tenho 350, né? E tenho 550. Então, eu vou ter que dividir por 20, né? O 350 e o 550 para utilizar esses valores como um objeto menor do que o real, tá? Ou então eu posso multiplicar por 0,05 ao invés de dividir por 20. Então posso multiplicar 350 por 0,05, vou estar reduzindo 20 vezes também, e posso multiplicar também 550 por 0,05, que também estarei reduzindo 20 vezes. Então, fazendo essa conta aí, né? Eu já fiz aqui antecipadamente, dividindo 350 por 20 dá 17,5 milímetros e dividindo 550 por 20 dá 27,5 milímetros. Então,
Esses valores aqui, 17,5 e 27,5, são as medidas reduzidas 20 vezes, ou seja, eu vou desenhar um retângulo com essas medidas que serão 20 vezes menor que o retângulo original, tá? Então é assim um exemplo, né, de utilização da escala de redução. No caso aí a escala de redução 1:20. Aí está um desenho, exemplo, né, mostrado, uma planta baixa, onde eu tenho aqui umas paredes, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui o marcador. Tem aqui a parede, uma parede aqui, uma outra parede aqui, né? Tipo um cômodo, né? Tem aqui uma janela, né? Esse objeto aqui é uma janela. E tem aqui embaixo, né, a escala que foi usada, a escala 1:50. E aí eu desenho e coloco as cotas, tá? As cotas são esses traços aqui com os números, nas medidas reais, tá? Mesmo você reduzindo 50 vezes, na hora de colocar a cota, né, a medida do desenho, você não vai colocar a medida reduzida, você vai colocar a medida real, tá? Então, o que é que significa? Quando você coloca isso aqui, eu estou dizendo que esse valor aqui, 3,70, 4,10, que são as medidas reais, foram desenhadas aqui 50 vezes menor, tá? Mas você não vai colocar aqui na medida o valor 50 vezes menor, tá? Bota o valor do objeto real, tá? No caso aí esse cômodo de um ambiente, de uma construção, tá? Então, um exemplo aí de escala de redução. Escala natural. Escala natural, o objeto será desenhado do mesmo tamanho que o real. Então, exemplo aí, um apontador de lápis, né, de madeira. Então, um apontador dá para a gente desenhar num papel com a medida real. Tá? Então, nós podemos desenhá-lo com as medidas reais sem problema. Então, qualquer objeto que você tenha em mãos, que você possa desenhar com a medida real, sem precisar diminuir os tamanhos, você pode usar a escala natural, que é a escala 1:1. Okay? E a escala de ampliação? O objeto será desenhado em tamanho maior do que o real. Então, quando é que acontece isso? Quando o objeto é muito pequeno. Tá? Então, digamos que eu tenha um parafuso, eu tenha uma engrenagemzinha de um relógio. Então, para isso eu preciso ampliar o desenho desse objeto para que as pessoas que vão fabricar aquilo, ou que eu estou transmitindo a ideia, entenda, né? Consiga ler o meu desenho. E aí, nesse caso, eu uso uma escala de ampliação. Exemplos de escalas de ampliação: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, sempre o valor maior que 1 antes dos dois pontos, tá? Com que dimensões? Um exemplo aqui, né, de escala de ampliação. Com que dimensões devemos representar um desenho usando a escala 20:1, por exemplo? No exemplo anterior, nós usamos a escala 1:20, ou seja, reduzindo 20 vezes. Agora estamos usando a escala 20:1, ampliando 20 vezes. Exemplo aí, o desenho tem as dimensões 18 milímetros de largura e 25 milímetros de altura, né? É o desenho original, ou o objeto original. E eu quero ampliar isso aí, né? Eu quero colocar ele 20 vezes maior. Então a escala a ser usada será 20:1, isso significa que usaremos uma escala de ampliação, pois 20:1 é igual a 20, ou seja, K é maior do que 1, né? Então toda vez que K for maior do que 1, é a escala de ampliação. Todas as dimensões deverão ser multiplicadas por 20. Então, no exemplo de escala de redução, né, nós dividimos as duas medidas por 20. Nesse caso aqui, da escala de ampliação, vamos multiplicar o 18 milímetros e o 25 milímetros por 20, cada um deles. Então, eu tenho como resultado 18 vezes 20, né, multiplicado por 20, dá 360 milímetros. E 25 milímetros multiplicado por 20, eu tenho 500 milímetros, que vai me dar o tamanho desse retângulo ampliado 20 vezes. Aqui está abaixo
um exemplo, né, de uma agulha, né, ampliada, certo? Então aqui tem uma agulha, ela teria uma dimensão menor do que essa e ela foi ampliada aí nesse desenho exemplo. Dependendo do tipo de software adotado, este tema, a escala, deve ser tratado com atenção especial. No caso do AutoCAD, todos os desenhos serão executados na escala 1:1 e a escala desejada somente é aplicada no momento da impressão. Então, isso aí é muito importante. Olha, repare o seguinte. Quando nós desenhamos no papel, tá? Então, digamos que você vai desenhar numa prancheta, né? Aquela mesa que eu mostrei no início das aulas, né? Lá na sala de desenho lá de edificações. E aí você comprou um papel A1, né? Formato A1, bem grande, né? Esse papel A1, para poder desenhar o projeto de uma casa, certo? Que o professor pediu. A casa, ela mede, por exemplo, 10 metros de largura por 20 metros de comprimento. Tá? Então, como é que você vai desenhar, né, essa casa aqui nessa folha de papel, por exemplo, se a casa ela é muito maior do que a folha de papel? Então, eu tenho que fazer o quê? Reduzir o meu objeto, que é a casa, numa quantidade de vezes que ela caiba no meu papel. Então eu posso reduzir 50 vezes, por exemplo, ou 100 vezes. E aí eu consigo desenhar aqui dentro do meu papel o terreno, né, dessa casa, ou a casa que mede 10 metros por 20 metros de comprimento. Tá? Então, no caso aí eu estaria usando uma escala de redução. Mas no AutoCAD, né, e em outros softwares que você usa para desenhar, nós desenhamos o objeto, mesmo ele sendo grande, na escala natural. Aí você vai dizer, como assim, professor? Como é que você vai desenhar um terreno, né, uma casa de 10 metros por 20 metros na escala natural, se a tela do computador, né, que você vai desenhar é pequena, né? É uma tela de 14 polegadas ou de 20 polegadas. É que a tela do software de desenho, elas têm capacidade de desenhar medidas muito grandes, certo? É uma tela de dimensões virtuais, certo? Então não importa o tamanho do objeto, que ele vai caber na sua tela. Então o que é que esse parágrafo está dizendo aí? Que quando vocês forem desenhar lá, né, no software de desenho, por exemplo, o AutoCAD é um deles, você desenha na escala natural, né? Então desenha a casa de 10 metros por 20 metros mesmo, sem reduzir, e só vai reduzir na hora de imprimir. Então por que eu tenho que reduzir na hora de imprimir? Então porque a escala é aplicada no momento da impressão. Porque senão não vai caber no papel, né? Nós não teremos um papel grande o suficiente para caber o desenho da casa numa escala natural, né?